Estava preparando uma palavra para hoje e eu me deparei com a vida de Pedro, mais chamado como Simão. O nome dele era Simão, era um pescador e ele era uma pessoa rude como pescador, é uma pessoa que não era muito culta. Ele tinha 2 sócios, né? Ele era irmão de Filipe e 2 sócios que ele tinha, Mateus e João. Mas ele foi reconhecido, foi notado por Jesus, porque ele foi o primeiro que reconheceu Jesus como o Pai, como o Salvador, como aquele que veio para resgatar do pecado. Mas o que eu quero falar sobre ele são duas coisas que vieram, me chamaram muita atenção. Ele era uma pessoa que ele passava noites e noites pescando. E teve uma vez que ele passou a noite pescando e no outro dia de manhã Jesus chamou os discípulos levaram eles para mais para o meio do mar e Jesus começou a pregar para eles. E Jesus disse assim para Pedro: lança as suas redes aqui. E ele disse: Senhor, eu passei a noite inteira pescando e não peguei nada. Mas pela decisão dele de obedecer a Jesus, ele jogou as redes e pegou muitos peixes. Então, Simão, ele foi escolhido, né? Quando ele com esse tipo de atitude que ele teve uma outra situação também. Esse primeiro que eu falei, estava em Lucas 5:5. E o segundo está em Mateus 14:28. Foi quando Jesus, nessa mesma situação, Jesus veio caminhando, eles estavam pescando, Jesus veio caminhando sobre as águas e eles ficaram aterrorizados: o que é, o que não é, o que é aquilo. E Jesus falou para Simão: venha. E ele foi. E a Bíblia fala que depois de Jesus ele foi o único que andou sobre as águas, mas por obediência a Jesus. Pedro era um homem completamente rude, mas obediente. E tem um texto que ele fala: é mais fácil, é melhor obedecer a Deus do que aos homens. Então, esse texto, essa palavra de Simão, trouxe a ele não é vantagem, mas Jesus, olhando o coração dele, vendo que podia contar com ele pela obediência dele, ele foi o primeiro discípulo de Jesus, o primeiro que foi chamado para assumir os 12 de Jesus como um líder. E Jesus até mudou o nome dele para Pedro, que significa rocha. Eu não vou entrar nesse detalhe, depois eu quero falar sobre essa palavra também, o que significa isso. Mas Simão Pedro, né, que ficou o nome dele, ele foi um símbolo depois que Jesus morreu, na criação da igreja, na fundação da igreja, ele foi líder completamente. E chegou a ponto, quando Jesus foi para ser preso, ele reagiu para poder tentar proteger Jesus. Aí depois ele negou Jesus, negou assim, ele negou Jesus, muito impulsivo, né? Muito impulsivo. E aí, quando eles perguntaram se ele conhecia Jesus, ele disse não. Por 3 vezes ele disse não, não conheço. Mas quando Jesus morreu e voltou e ressuscitou,
Jesus caminhando com Pedro chegou para ele e disse assim: Pedro, tu me amas? Se lembra que ele negou 3 vezes. E Pedro disse assim: claro que eu te amo, Jesus. E ele perguntou de novo: Pedro, tu me amas? Segunda vez: claro que eu te amo, Jesus. E perguntou pela terceira vez: Pedro, tu me amas? Ele disse: claro que eu te amo. Isso para mim mostra uma cura que Pedro teve pelo fato de ter negado Jesus. Mas isso mais pela impulsividade dele. Ele era um cara impulsivo, mas completamente obediente. E a obediência nossa hoje, eu me considero um cara obediente à minha liderança. Porque a Bíblia fala que toda liderança foi constituída por Deus. Então eu sempre fui muito obediente à minha liderança. Olha, não pode fazer isso, os pastores não podem fazer isso. Para mim foi. Eu estive debaixo de uma igreja, debaixo de uma liderança que não comemorava Natal. Acho que eu já comentei isso. Foi muito difícil porque minha esposa, ela adora Natal. Eu também gosto de Natal, mas por causa da liderança nós ficamos sem comemorar Natal um período de tempo. Foi muito difícil, porque final de ano a gente acostumado a fazer festas, a comemorar o aniversário de Jesus, ficamos sem fazer por obediência. Os pastores falavam: olha, é assim, a minha liderança assim, 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 e era assim que cumpria. E até hoje eu tenho sido assim. Depois que eu voltei para a igreja, a palavra do pastor para mim é uma ordem. Não sou boneco, né? Não sou manipulado, mas eu tenho respeito às autoridades, a respeito à autoridade constituída. Eu não abro a minha boca para poder colocar algo contra uma autoridade. Então, queridos, a obediência, observa uma criança que é obediente, ela ganha mais do que os outros que são mais rudes, que não são obedientes. Você fala para uma criança: faz isso, não vou fazer, faz isso, não vou fazer. Ele perde muito mais porque ele vai ficar em castigo, ele vai ficar em problema, sendo que aquele que obedece, ele é mais visto pelos pais, pelas pessoas. Então, a obediência, ela é o segredo da bênção, o segredo da vitória. Se você quer vencer, seja obediente. Se você tem seus pais, se você é criança, enfim, ou se você é pai, mãe, ensine seus filhos a ser obedientes. Porque uma vez você ensinado, você colocando eles como obedientes, eles serão grandes homens de Deus. Eles aprenderão a obedecer não só autoridades, né, constituídas, como as coisas de Deus. A fé para eles serão fáceis. Acreditar em Jesus, acreditar no que Jesus fez. Simão Pedro, ele lançou a rede em obediência a Jesus, como eu disse. Simão Pedro andou sobre as águas, por obediência. Então, faça um exemplo, faça um teste com Deus. Resolva obedecer. Se você é homem, por exemplo, vou dar um conselho para você. Não é questão de obedecer. Se você quer fazer um negócio e sua esposa diz para você: não faça, ela não vai saber te explicar por quê. Mas eu aprendi a não fazer. Se minha esposa diz para mim: não faça, eu não faço. Eu não questiono, porque a visão que Deus, eu quero estar falando isso depois, a visão que Deus deu a ela é como águia, é uma visão aberta. O homem tem uma visão mais, né, para frente. A mulher, ela vê tudo. Então, quando eu tenho que resolver um problema, procuro minha esposa e pergunto: meu bem, o que você acha? Se ela disser: não sinto paz, não faço. Então, a obediência, se você aprende a obedecer a Deus, se você aprende a obedecer às suas autoridades, não digo que você tem que obedecer a sua esposa ou seu esposo, não quero entrar nesse detalhe, mas ouça, se você é homem, ouça a sua esposa, e se você é mulher, ouça seu marido também, sabe? Porque não tem nada a perder se nós obedecermos, só temos a ganhar. Amém?